Vamos lá, meus amigos, sejam bem-vindos aqui ao canal Direito para Concursos. Você já me conhece, eu sou Daniel Lopes. Se você ainda não me conhece, seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal. Te apresento aqui, né, e te chamo aí, te convido para você conhecer todos os vídeos que a gente já tem aqui no nosso canal. A gente já tem aqui material completo de processo civil, de processo penal, de direito constitucional, normas da corregedoria. A gente está muito próximo aqui também já de completar o nosso conteúdo. A gente tem conteúdo de Estatuto da Pessoa com Deficiência, então eu te chamo aí para conhecer o nosso canal. Hoje a gente vai resolver aqui algumas questões para a gente poder selar aqui o conteúdo da Lei da Improbidade Administrativa. Tá? A gente já apresentou aqui em 2 aulas, a gente apresentou todo o conteúdo, toda a lei, e agora a gente vai, para poder terminar aqui, a gente vai resolver as questões das últimas 2 provas de escrevente do TJ São Paulo. Vocês vão perceber que são 8 questões, são questões que foram trazidas nesses últimos 2 concursos, então uma regularidade muito grande de questões em relação a essa matéria de improbidade. Então aí uma média de 4 questões aí para a prova. Então, em razão disso, você já percebe a relevância aí do conteúdo de improbidade administrativa. Tá? Então, se inscreva no nosso canal. Não esquece aí, então, de se inscrever. Você se inscrevendo, você nos ajuda bastante a crescer aqui o nosso conteúdo, a permitir que os nossos canais aqui estejam sempre, o nosso canal esteja sempre trazendo para você um conteúdo de cada vez mais qualidade. Então, é imprescindível que você se inscreva. Eu espero aí que você já seja inscrito nesse momento. Tá? Então, vamos lá seguir aqui para o nosso conteúdo. A gente vai aqui primeiro, então, começar com as provas do ano de 2018. Em consonância com a lei de improbidade, assinale a alternativa correta. Vamos perceber que, como eu sempre digo, a prova ela é muito letra da lei. Ela cobra exatamente o que está escrito lá na lei. E a gente aqui possui uma compreensão com relação à improbidade. Cai muito aqui com relação a enriquecimento ilícito, lesão ao erário, atos contra o princípio da administração pública. Se você souber diferenciar bem essas 3 ideias, você consegue resolver boa parte já das perguntas. Vamos lá, então, alternativa A. O cidadão, no gozo de seus direitos políticos, tem exclusividade para representar a autoridade administrativa competente a fim de que seja instaurada a investigação destinada a apurar a prática de ato de improbidade. Aqui ele fala que precisa ser um cidadão. Ele precisa estar no gozo dos direitos políticos. Está correta essa afirmação? Aqui, quando a gente fala em cidadão, no gozo de direitos políticos, a gente está falando a respeito de ação popular e não sobre a lei de improbidade. Aqui, quando ele fala a respeito de representar a autoridade administrativa, ele fala lá que qualquer pessoa pode fazer isso. Então, a primeira alternativa está equivocada. B. Estando a petição inicial em devida forma, o juiz mandará autuá-la e ordenará a notificação do requerido para oferecer manifestação por escrito, que poderá ser instruída com documentos e justificações dentro do prazo de 15 dias. Aqui, então, já estamos tratando a respeito daquele momento que o juiz ele recebe aquela situação e ele determina ali que faça uma defesa prévia, que é essa manifestação por escrito. O que a gente precisa sempre tomar cuidado em prova é com relação a prazos. Então ele fala aqui 15 dias. Pode ser que no meio da prova você não se lembre que o prazo é 15 dias. Tá? Então a gente precisa aqui deixar essa aqui em suspenso. Vamos resolver as outras alternativas para a gente poder ter certeza se a B está correta ou não. C. O Ministério Público ou qualquer cidadão no gozo de seus direitos políticos pode ingressar com ação de improbidade administrativa. De fato, o Ministério Público ele pode ingressar com ação de improbidade. No entanto, o cidadão, no gozo de seus direitos políticos, ele está tentando te confundir aqui. Não é isso que fala a lei fala com relação àquele órgão lá que foi prejudicado, né, que possui interesse aqui em relação à ação de improbidade. Então não tem nada a ver com cidadão no gozo de direito político. Havendo fundados indícios de responsabilidade, a comissão processante poderá requerer em juízo a decretação do sequestro dos bens do agente ou terceiro que tenha enriquecido ilicitamente ou causado dano ao patrimônio público. Você vai se lembrar lá na prova, você vai se lembrar que ao longo das aulas a gente falou a respeito da comissão processante, que ela está ali para poder apurar, verificar realmente o que ocorreu, e você vai se lembrar que na realidade quem requer em juízo isso daqui, a indisponibilidade,
né, dos bens, o sequestro dos bens, não é a comissão processante, e sim ela vai pedir para o Ministério Público ou então para a pessoa jurídica ali que foi lesada para realizar isso por meio da sua procuradoria. Então vai se utilizar ali da sua procuradoria, o órgão vai ser ali notificado em razão disso, para poder ingressar com esse pedido de indisponibilidade dos bens, pedido de sequestro dos bens. Então a comissão processante ela não requer isso imediatamente, não requer isso diretamente. É até o artigo 16 que fala isso. O artigo 16 diz que a comissão representará ao Ministério Público ou à Procuradoria do órgão para que requeira ao juízo competente, tá bom? Então, seria aí já uma atribuição judicial, uma atribuição que a comissão processante, ela, em regra, não possui. A perda da função pública e a suspensão dos direitos políticos do condenado por ato de improbidade efetivam-se com a publicação da condenação por ato de improbidade em segunda instância. Depois que a condenação ela é publicada em segunda instância, abre-se um prazo para recurso. Então, ainda que tenha uma decisão em segunda instância, não significa que o processo transitou em julgado, que a decisão transitou em julgado. Em razão disso é que está errada a E também, já que a perda de função pública e a suspensão dos direitos políticos elas só se dão com o trânsito em julgado. Por isso que a E também está incorreta. Então percebam que mesmo se você não tiver certeza a respeito do prazo, você resolve essa questão aqui e assinala a alternativa B, ok? Agora vamos para a próxima questão. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade às instituições e, notadamente, ele quer saber aqui qual é o que atenta contra os princípios da administração pública. Então, primeira coisa que a gente precisa é saber ler o enunciado, né? Primeira coisa aqui que ele quer saber com relação a qual ato que atenta contra o princípio. Então, se for uma questão de lesão ao erário ou uma questão de enriquecimento ilícito, significa que estará errada a alternativa. Então, primeiro aqui, perceber vantagem econômica. Você está percebendo uma vantagem econômica para intermediar a liberação ou aplicação de verba pública de qualquer natureza. Aqui a gente percebe que é um enriquecimento ilícito. Você está recebendo ali uma vantagem para realizar um ato seu de ofício. Liberar verba pública sem a estrita observância às normas pertinentes ou influir de qualquer forma para sua aplicação irregular. Isso daqui nós vemos que é uma lesão ao erário, já que você está liberando uma verba. Tá? Percebam que a pessoa ela não está se beneficiando dessa situação, ela está simplesmente liberando um valor sem observar as normas. Isso daqui causa uma lesão ao patrimônio público. Então, também a B, a gente vê que é uma lesão ao erário e não atentado contra os princípios da administração. C, permitir, facilitar ou concorrer para que terceiro se enriqueça ilicitamente. Aqui, como ele está permitindo, facilitando ou concorrendo para que um terceiro se enriqueça, aqui temos também uma lesão ao erário na C. E D, revelar fato ou circunstância de que tenha ciência em razão das atribuições e que deva permanecer em segredo. Aqui era uma situação em que ele deveria permanecer em segredo, mas não permaneceu em segredo. Aqui atenta contra os princípios da administração pública. Percebam que ele não trata nenhuma situação de lesão ao erário aqui. Ele não está falando nada que causou nenhum tipo de lesão direta ao erário e nem indireta ao erário. Está simplesmente falando que um segredo ali que deveria ter sido mantido, né, ele foi revelado. Então é um princípio que foi aqui atacado. Agir negligentemente na arrecadação de tributo ou renda, bem como no que diz respeito à conservação do patrimônio público, a gente vê aqui claramente uma lesão ao erário. Se você está agindo negligentemente na arrecadação de tributo, é porque você está lesando o erário. Aqui a resposta, então, né, nós temos a alternativa D. Tá? É o único aqui que atenta contra os princípios da administração pública.
A primeira, então, perceber vantagem é um enriquecimento ilícito. O segundo, você libera verbas sem observar as normas, é um prejuízo ao erário. Permitir, facilitar para que um terceiro se enriqueça, então quando estou falando a respeito de um terceiro se enriquecer, é um prejuízo ao erário. Agir negligentemente na arrecadação, um prejuízo ao erário também. Constitui ato de improbidade administrativa, importando enriquecimento ilícito, auferir qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício de cargo, mandato, função, emprego ou atividade nas entidades mencionadas no artigo 1º da Lei de Improbidade, a seguinte hipótese. Então, o que ele está querendo saber? Qual que é uma situação que constitui um enriquecimento ilícito? Né? Então, enriquecimento ilícito constitui aqui auferir vantagem patrimonial indevida. Tá? Então, uma hipótese de enriquecimento ilícito. Vamos lá, alternativa A. Permitir ou concorrer para que pessoa física ou jurídica privada utilize bens, rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial das entidades públicas protegidas por essa lei sem observância das formalidades. Vemos aqui que lesa o patrimônio público, lesão ao erário. Tá? Prejudicou aqui o patrimônio público, é lesão ao erário, de forma que ele não recebeu nenhuma vantagem disso, ele permitiu que uma outra pessoa, um terceiro, se beneficiasse. B. Realizar operação financeira sem observância das normas ou aceitar garantia insuficiente, também lesa aqui o patrimônio público, lesão ao erário. Lesão ao erário na alternativa B, portanto. C. Ordenar, lesão ao erário. C. Ordenar ou permitir a realização de despesas não autorizadas em lei ou regulamento também. Se você está autorizando ali despesas que não estão autorizadas, você também está lesando aqui o erário. D. Aceitar emprego, comissão ou exercer atividade de consultoria ou assessoramento para pessoa física ou jurídica que tenha interesse suscetível de ser atingido ou amparado por ação ou omissão decorrente das atribuições do agente público durante a atividade. Percebam que aqui há um conflito de interesses. A pessoa, além dela estar trabalhando lá como um agente público, ela também está prestando uma consultoria ali a empresas que estejam diretamente relacionadas ali às atividades do agente público. Percebam que então ele enriquece licitamente. Ele está ali obtendo uma vantagem patrimonial, enriquecimento ilícito, ele obtém ali uma vantagem patrimonial que é ilícita. E permitir ou facilitar a aquisição, permuta ou locação de bem ou serviço por preço superior ao de mercado. Se ele está permitindo ali que alguma pessoa permitiu facilitar a aquisição, permuta ou locação de bem ou serviço por preço superior, significa que também o patrimônio público ali ele está sendo lesado, já que está gastando mais do que deveria estar sendo gasto. Então também lesão ao erário aqui, já que está se utilizando de um preço superior ao de mercado, então significa que está lesando o patrimônio também. Alternativa D é a correta. Nos termos da Lei 8.429, Lei de Improbidade Administrativa, é correta a seguinte afirmação. Esta lei se aplica apenas aos funcionários públicos que pratiquem ato lesivo ao erário da administração direta, indireta ou fundacional de qualquer dos poderes da União, dos Estados ou do Distrito Federal. Aqui consigo ver vários erros. Então, primeiramente, ele não se aplica somente aos funcionários públicos, também se aplica aqui para os terceiros que são beneficiados, ou então que concorreram, né? Também se aplica aqui aos municípios. Ele não colocou os municípios. Então, e também não somente ao ato lesivo ao erário, mas também aos atos ali contra os princípios da administração pública, atos ali que gerem também enriquecimento ilícito. Não necessariamente precisa haver dano ao erário para que possa ser punido aqui por meio da Lei de Improbidade Administrativa. Então, vários erros aqui na A, por isso que nós vemos que está incorreta.
Se a lesão ao patrimônio decorrer de ação ou omissão culposa do agente ou do terceiro, não se fará necessário o integral ressarcimento do dano. E incorreto, o ressarcimento do dano ele é sempre necessário quando ocorrer. Para os fins dessa lei, não se reputa agente público aquele que, por designação, exerça função de confiança junto a órgão da administração direta ou indireta, sem recebimento de remuneração. E incorreto também a gente viu aqui que na lei de improbidade administrativa o conceito de agente público é um conceito amplo, até mesmo sem remuneração, até mesmo trabalhando ali de forma transitória também. O sucessor daquele que causar lesão ao patrimônio público ou enriquecer ilicitamente em razão do serviço público não se sujeita às cominações desta lei, ainda que o falecido tenha deixado herança. E incorreto a gente vê que se tiver que ser feito ali algum tipo de ressarcimento, ele vai ser feito às custas ali da herança. Então o sucessor ele acaba sofrendo ali aquelas cominações ali da lei de improbidade administrativa, no entanto limitado até o valor da herança, para que não atinja ali o patrimônio particular do sucessor. As disposições dessa lei poderão ser aplicadas àquele que, mesmo não sendo agente público, induza ou concorra para a prática do ato de improbidade ou dele se beneficie sob qualquer forma direta ou indireta. Foi o que eu acabei de falar lá em cima, né? A gente falou que pode atingir o terceiro também que se beneficie e também que concorra para aquele ato de improbidade. Por isso que a alternativa E é que é a correta aqui, uma questão tranquila de improbidade que caiu na sua prova de 2018. No processo judicial de improbidade administrativa, o Ministério Público. Qual que é a atuação do Ministério Público durante a lei de improbidade administrativa? Então, só um parênteses aqui para a gente perceber como a prova de 2018 ela trouxe bastante aí para você saber diferenciar enriquecimento ilícito de lesão ao erário e os atos ali contra os princípios da administração pública. Percebam que esse foi o grande norte da prova de 2018. Também ele trouxe uma questãozinha ali que questionando ali a respeito da punição em si, né, sobre o ressarcimento, sobre as penas, né, de suspensão de direitos políticos e tudo mais, mas de uma forma geral ele não trouxe ali a questão das prescrições, dos prazos de prescrição, não trouxe a respeito das disposições penais, a não ser por aquela questão do trânsito em julgado, para a suspensão de direitos políticos. Então, vamos sempre percebendo aqui de que forma que a banca cobra esse tipo de conteúdo. Você vai perceber que possui um certo aqui critério, uma certa similaridade com relação àquilo que é sempre cobrado. Tá, então vamos ver aqui com relação de 2017, vamos ver se fugiu muito aqui da prova de 2018. Então, com relação ao Ministério Público na lei de improbidade. Se não intervir no processo como parte, atuará obrigatoriamente como fiscal da lei, sob pena de nulidade. Realmente, o Ministério Público, se não atua como parte, ele precisa atuar obrigatoriamente como fiscal da lei. Vou te lembrar que eu falei lá para você que o Ministério Público ele é o custos iuris, tá? Ele precisa atuar como ali um fiscal do ordenamento jurídico, saber se realmente ali as regras estão sendo aplicadas de forma correta. B, atuará somente como fiscal da lei. A gente já vê aqui que está errado, porque o Ministério Público ele é responsável por ajuizar, né? Ele é possivelmente um dos responsáveis por ajuizar. Também existe a possibilidade lá da Procuradoria, mas o Ministério Público ele atua aqui de uma forma muito forte na improbidade administrativa. Atuará somente como autor, não intervindo se a pessoa jurídica interessada propuser a ação ordinária. Aqui a gente já viu que está errado, porque se ele não for o autor, ele vai ter que participar como fiscal da lei. É o único legitimado? A gente já viu que não. Que a Procuradoria também pode, ali do órgão que foi lesado, ele também pode propor a ação. E ele fala aqui dentro de 30 dias da efetivação da medida cautelar. Com relação a isso, tudo bem, no entanto, a primeira parte que está equivocada. E poderá abster-se de contestar o pedido ou poderá atuar ao lado do autor.
Então, ele pode abster-se de contestar o pedido ou poderá atuar ao lado do autor, desde que isso se afigure útil ao interesse público, a juízo do Procurador-Geral da Justiça. Não tem nada a ver aqui com relação ao Procurador-Geral da Justiça, e essa questão de abster-se de contestar, ela não está relacionada ao Ministério Público, e sim ao órgão que foi lesado. O órgão que foi lesado, ele pode deixar ali de contestar para poder atuar ao lado do autor. Aqui seria então uma hipótese em que ele, embora estivesse sendo houve ali uma ação contra ele, no entanto, como ele está sendo lesado também em razão daquilo, ele acaba atuando de forma ali junto do autor também para poder complementar a denúncia ali, a acusação. Então a gente fica com a alternativa A. E só para também fazer um parênteses aqui, é que a alternativa E, ela não tem ali uma disposição legal a respeito disso. Trata-se aqui de uma construção jurisprudencial, uma construção doutrinária, também por isso que é claramente errada aqui, não fala nada a lei a respeito disso. Então, você que estudou bastante a lei, e a gente focou sempre na lei, você vai ter lido aqui a E e vai ter se escandalizado, você vai falar, nossa, eu nunca li absolutamente nada sobre isso. Se você provavelmente leu uma questão aí que você fala, olha, eu nunca li absolutamente nada sobre isso, não marque ela como correta, você já vai imaginar que ela está incorreta, porque você não leu nada sobre aquilo e você estudou todo o conteúdo. Procedimento administrativo previsto na Lei Federal 8.429, destinado a apurar a prática de ato de improbidade, será iniciado por representação, que será escrita ou reduzida a termo, podendo o representante permanecer anônimo, se assim o desejar. A gente viu a respeito de ficar como anônimo em algum momento aqui na Lei de Improbidade Administrativa, ou a gente viu a respeito de qualificação do representante? Tá? Então, cuidado aqui, ele fala sobre permanecer anônimo. Não existe aqui essa ideia na Lei de Improbidade Administrativa. De fato, aqui ela pode ser feita por escrito ou reduzida a termo, a representação também que inicia o procedimento administrativo, o restante está correto, exceto aqui pela possibilidade de permanecer anônimo. Poderá acarretar o exame e o bloqueio de bens, contas bancárias e aplicações financeiras mantidas pelo indiciado no exterior, se for o caso. Aqui, com relação a B, você vai se lembrar que realmente existe aqui essa situação do exame, bloqueio de bens, contas bancárias e aplicações e tudo mais no exterior. No entanto, vamos tomar um cuidado. Ele fala que isso daqui ocorre com o procedimento administrativo. Tá? O que ele está querendo saber é a respeito do procedimento administrativo. E na realidade, quando a gente estuda a respeito disso daqui, de exame, bloqueio de bens, tudo mais, você vai se lembrar que na realidade quem exerce esse pedido aqui, quem faz esse pedido é o Ministério Público e a Procuradoria do órgão. Tá? Então, a razão disso é que nós vemos também que a B está incorreta, mas com certeza isso daqui seria uma alternativa que deixaria muita gente na dúvida. Mas lembre-se aqui, né? Então a gente tem que sempre ler o enunciado com muito cuidado. Ele está falando a respeito do procedimento administrativo. Outra coisa é falar a respeito de bloqueio de bens. Quando a gente fala de bloqueio de bens, isso daqui é realizado em um âmbito judiciário, não administrativo. Poderá compreender o decreto de sequestro dos bens do agente ou terceiro que tenha enriquecido ilicitamente ou causado dano ao patrimônio público. Aqui, quando a gente vê, então, a gente já percebe que realmente a B está incorreta, realmente, né? Porque a gente, quando você lê a C, você vai se lembrar da situação aqui do decreto de sequestro dos bens, você vai se lembrar que isso é feito em um âmbito judicial e não no âmbito administrativo. D. Impedirá a apuração dos fatos pelo Ministério Público caso se conclua pela improcedência das acusações. O Ministério Público, então, ele está vinculado ali à decisão de âmbito administrativo. É isso basicamente que ele está falando aqui na D. Ele está falando, olha, se em âmbito administrativo disserem que não ocorreu improbidade, então o Ministério Público ele não pode fazer nada. Você vai concordar com uma alternativa dessa? É claro que não. Você vai entender aqui que existe uma independência com relação aos órgãos, uma independência com relação às instâncias,
o Ministério Público ele não fica aqui subordinado a uma decisão de âmbito administrativo. E ele deverá ser levado ao conhecimento do Ministério Público e do Tribunal ou Conselho de Contas pela comissão processante. A gente tem aqui que a E é a correta, porque de fato a prática do ato de improbidade ela precisa ser comunicada ao Ministério Público e também ser comunicada ao Tribunal de Contas. E isso daqui vai ser efetivamente feito pela comissão processante, que é responsável ali por conduzir o processo, aquele procedimento administrativo. Assinale a alternativa que corretamente discorre sobre as penas previstas na Lei de Improbidade Administrativa. Primeiro aqui a gente tem visto que na prova de 2017 ela foi um pouco mais difícil a cobrança de improbidade administrativa, mas também nada fora aqui da lei. Basicamente o que está escrito na lei é só ler realmente com atenção a lei e tomar muito cuidado aqui nas questões. Então, vamos lá, a respeito das penas. No caso de condenação por ato de improbidade administrativa, decorrente de concessão ou aplicação indevida de benefício financeiro ou tributário, aí agora você vai se lembrar que é aquela hipótese específica de lesão ao erário, que possui algumas penas diferenciadas, e está falando que não cabe a aplicação da pena de perda da função pública. A realidade é que todas, com relação a todos, cabe aqui a pena de perda da função pública com relação a todos os atos de improbidade administrativa. Por isso que está errado. B. A aplicação das penas previstas na Lei de Improbidade Administrativa impede a aplicação das demais sanções penais. Não, incorreto. A gente vê que existe aqui uma independência com relação às esferas administrativas, cíveis, criminais, por isso que está errado. Na fixação das penas previstas na Lei de Improbidade Administrativa, o juiz levará em conta a extensão dos danos causados, assim como o proveito patrimonial obtido pelo agente. Correto isso daqui, né? Então, quando ele for fixar ali, ele vai levar em conta qual foi a extensão daquele dano causado e também qual foi o proveito obtido pelo agente. A princípio aqui, tudo correto na C. A pena de proibição de contratar com o poder público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, terá o prazo máximo de 2 anos. Não, está incorreto. Depois você volte lá, você vai ver que esse prazo de 2 anos ele não está previsto aqui para a questão de proibição de contratar com o poder público. A gente vê lá as possibilidades de proibição de contratar, nós temos desde 3 anos, 5 anos e 10 anos, então não tem esse prazo máximo aqui de 2 anos, tá? Com relação então a essa proibição de contratar ou receber benefícios, nós temos então 3 anos para atentados contra os princípios, né, da administração pública, 5 anos lesão ao erário e 10 anos enriquecimento ilícito. As penas previstas na Lei de Improbidade Administrativa deverão ser aplicadas cumulativamente. Já está errado, porque nem sempre elas vão ser cumulativamente. Elas podem ser isoladas ou cumulativas. Então, ficamos com a alternativa C e podemos ir para a próxima. Suponha que secretário da Fazenda de um estado qualquer da federação aceite exercer nas horas vagas, concomitantemente ao exercício do cargo público, atividades de consultoria a empresas sujeitas ao recolhimento do ICMS. Perceba aqui o conflito de interesse. Ele é um secretário da Fazenda, então, obviamente que o trabalho dele está relacionado aqui ao recolhimento de tributos. Tá? Então, tributo estadual. Então, ele está prestando consultoria a empresas e está relacionado ao trabalho dele aqui diretamente. Nesse caso, à luz do previsto na Lei de Improbidade Administrativa, a conduta descrita pode ser considerada aqui muito tranquila, né? A questão, vamos só achar a alternativa correta aqui. Primeiro, atenta contra princípios? Não. A gente vê que é enriquecimento ilícito, ele está sendo beneficiado ali de uma forma ilícita. Indiferente, aqui realmente uma questão praticamente dada para você, né? Então, aqui ele poderia querer te confundir, né? Falando concessão ou aplicação indevida de benefícios financeiros ou tributários. Só porque você leu aqui a palavra tributário,
você não vai colocar essa alternativa, porque você sabe que essa daqui é uma hipótese de lesão ao erário e na realidade ele está aqui se enriquecendo ilicitamente. Então, muito tranquila essa questão. Vamos para a próxima. Aliás, essa já é a última, né? Então a gente finaliza por aqui. Tá? Espero que você tenha gostado da nossa aula. Não esqueça de se inscrever, tá, no nosso canal. Eu achei que tivessem mais questões, mas essa era a última já. Então, muito obrigado por acompanhar até aqui com a gente. Esse nosso curso aqui de Direito Administrativo é um curso bem rápido, bem breve, bem objetivo, trazendo realmente o que mais importa para você, tá? Resolva mais questões ainda, além dessas aqui. Você viu que, por exemplo, em 2018 as questões foram bem fáceis, mas as de 2017 já foram um pouquinho mais complicadas, mas ele colocou umazinha ali no finalzinho também, só para poder facilitar mesmo. Tá, então não esquece aí de resolver outras questões, porque você percebe que às vezes você lê, mas alguma outra questão, algum outro detalhezinho às vezes acaba passando despercebido por você. Tá? Então não esqueça de resolver bastante questão, principalmente nessa reta final. Muito obrigado e até a próxima aula. Um grande abraço para você, ótimos estudos!